Boa noite a todos. Espera só um minutinho, pastor. Boa noite a todos. Meu nome é Manuel Liberati. Trago aqui, pastor, um livro, Aconselhamento a Pessoas em Final de Vida, da Eleni Vação. É tremendo. Eu trago aqui em nome de todos os membros e da diretoria da capelania para o senhor. Obrigado, pastor. Eu sei que o senhor vai amar esse livro. Eu acho que é igual ao que eu tenho. O senhor tem um? Mas esse eu vou deixar na biblioteca da igreja. Amém. Para abençoar os seminaristas. Amém. Né? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Meus amados, é um prazer enorme estar aqui nessa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus por dar essa oportunidade, ao pastor Raimundo que fez o convite, e vim aqui como um missionário, que o hospital nada mais é do que um campo missionário. Às vezes a pessoa ela acha que para fazer missão ela tem que largar tudo aqui, ir embora lá para a África, tem que ir para um outro país, E ela não se dá conta que o seu vizinho está morrendo e não conhece o Senhor Jesus, A 2 quadras da sua casa tem alguém que está ali morrendo, a sua vida está sendo ceifada e ele não sabe quem é o Senhor Jesus, Então por isso que nós da capelania, nosso trabalho, nós somos reconhecidos como os médicos da alma. O que é um médico da alma? O médico da alma é aquele que vai lá levar a palavra de amor, levar o evangelho, até aquelas pessoas que estão ali internadas. Quando a pessoa está ali internada, está enferma, os médicos cuidam da sua saúde, Os médicos cuidam ali do seu corpo físico. E o capelão, ele entra ali como um médico da alma, como um psicólogo. Tem pessoas que querem falar com você 5 minutinhos só. Tem gente que quer ficar com você 2 horas ali no quarto. Então, depende de pessoa para pessoa, depende de como é que essa pessoa está sedenta, A capelania, ela tem, em média, acho que 38 ou 45 pessoas, depende, que tem pessoas que estão afastadas por motivo de enfermidade. E nós estamos no Hospital Regional de Ferraz há 23 anos. Quem trouxe a capelania para cá foi a missionária Exio, da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Ela trouxe a capelania para cá, para Ferraz, ela fez capelania em São Paulo com a Eleni Vação. Quem não conhece a Eleni Vação, é uma das maiores capelãs que existe no país e fora do país, E a Exio trouxe a capelania para cá. E há 3 anos nós estamos também no Hospital Medina, em Poá, fazendo ali o trabalho. Estávamos também, passamos 1 ano e meio, quase 2 anos, no Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, fazendo trabalho. Mas, pastor, como eu havia falado, lá só tinha a Excel e uma irmã. Essa irmã, ela tem câncer. Ela ficou conhecendo a Excel lá no hospital. E ali ela fez o curso e começou. Ela ia lá fazer a sessão de quimioterapia, fazer as coisas, e já fazia o trabalho dela do próprio hospital, E não tinha mais ninguém para ir para lá. Então, acabou sendo... Não tem mais o trabalho em Mogi. Como eu falei para o pastor, o Hospital das Clínicas de Suzano tem nos chamado, tem insistido que querem a capelania lá. Mas como? Não temos ninguém. Não tem gente. Você faz um curso para 20, 25 pessoas, 27, até 30. Uma pessoa aparece lá para poder dar continuidade no trabalho. O porquê? É porque é complicado o nosso trabalho ali, dentro do hospital. Você entra dentro de um quarto, você não sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar um evangélico, você vai encontrar uma testemunha de Jeová, você vai encontrar um católico, aqueles apostólicos romanos, você vai encontrar
um espírita, né? Você encontra de tudo. Às vezes você é muito bem recebido, mas às vezes você leva cada uma. Até um dia eu entrei no quarto, tinha um senhor, e lá a gente fala que não é para usar a Bíblia, mas nesse dia eu estava com a Bíblia, não sei porquê, eu entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, a gente usa um jaleco, né? Os homens azul, as mulheres rosa bebê. Quando eu entrei, que ele olhou para minha cara, ele falou assim: se você vier falar coisa de crente, eu vou te jogar pela janela fora. Eu falei: não, eu passei aqui dessa tarde para falar um oi para o senhor, para saber como é que foi sua semana, tudo. Ele falou: então tá bom. E começamos a conversar, e ali ele foi falar de futebol, foi falar não sei do que, foi tudo bem, conversei com ele e fui embora. Semana seguinte eu voltei. Como é que o senhor passou essa semana? Sempre com aquele sorriso enorme, né? Que você não vai entrar com a cara fechada, a pessoa já está enferma, num hospital, internado. Se você entrar com a cara fechada, você vai matar a pessoa. Então, você entra com um sorriso, dando boa tarde, né, perguntando como é que foi a sua semana, tudo. E ele foi bem e tal, e começamos a conversar, outro assunto, falamos de carro. Só sei que eu demorei 4 semanas conversando com esse senhor, falando de outros assuntos, não tinha nada a ver com Jesus. Daí quando foi um dia, ele viu eu com os livretos, ele falou assim: o que é isso? Eu falei: isso aqui são livretos, né, são porções bíblicas que nós entregamos para as pessoas que querem, né, conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Então, eu trago esses livretos para as pessoas. O senhor quer que eu leia um para o senhor? Ele falou: eu quero. Daí eu li para ele e tal, ele gostou. Eu falei: vou deixar esse de presente para o senhor estar lendo, né, durante a semana. Daí semana que vem eu venho, trago um outro para o senhor. Orei por ele, ganhei um amigo. Né? Então, quer dizer, a gente não sabe os propósitos de Deus. Porque quando a pessoa está no hospital, o Senhor, a gente não sabe o propósito do Senhor. Às vezes o Senhor quer curar a enfermidade, ou o Senhor quer curar a alma da pessoa. Às vezes a pessoa está ali não para ser curada daquela enfermidade, mas sim para ser tratada da sua alma, porque o Senhor vai recolher. Né? Isso acontece bastante no hospital, que nós vemos isso. Então eu vou falando alguma coisa da capelania, vou dando alguns testemunhos, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, né, pastor? E logo, logo nós teremos bastante membros dessa igreja lá na capelania nos ajudando, em nome de Jesus, né? Nós temos parceria na nossa capelania com a Sociedade Bíblica do Brasil. Não sei, vocês já ouviram falar da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, o que acontece? Ela tem os parceiros, que nem você compra alguma literatura da Sociedade Bíblica, uma Bíblia, você compra um livro, você compra as coisas da Sociedade Bíblica. O que ela faz? Ela reverte esse dinheiro em material que é destinado às capelanias, no país inteiro e fora do país. Né? O que acontece? Ela faz Bíblias e porções bíblicas. Por que a porção bíblica? Nós ganhamos muitos livretos, a irmã viu lá, né, irmã? Os livretos. Os livretos, porque você vai entregar para a pessoa no hospital, você não vai chegar e entregar uma Bíblia desse tamanho para a pessoa que está enferma ler. Ela não vai encostar do lado. Agora, o livreto não. Ele é pequenininho, tem poucas páginas, então assim, aquilo vai aguçando a vontade dele de ler. Então ele lê aquele lá, depois ele tem vontade de ler um outro, e você entrega um outro. E nós temos literaturas específicas para crianças, para idosos. A Sociedade Bíblica faz todos os tipos de literatura. Para crianças tem salmos, tem tudo, mas são desenhinhos para colorir. A gente trabalha na pediatria com esses tipos de literatura. E até quando eles estavam participando de uma palestra lá na Sociedade Bíblica, né, o presidente da Sociedade Bíblica falou que ele, no ano que eu estive lá, ele já tinha lido 25 livros. Né? Ele falou assim: eu amo ler, eu leio muito. Ele falou: por que nós fazemos a porção pequena? Ele falou: porque o brasileiro não gosta de ler. O brasileiro tem preguiça de ler. Então nós fazemos as porções pequenininhas para a pessoa começar a ler, e ali ela vai pegando o hábito, vai pegando o gosto pela leitura, e para depois ela chegar numa Bíblia. Que sem isso, é complicado a pessoa já pegar logo uma Bíblia e ler. Né? E temos parcerias também com o grupo Leve Alegria, não sei se vocês já ouviram falar. O pastor Gilvan também está agora terminando o mestrado dele, né? Foi chamado para pastorear a igreja em São Paulo agora, a igreja chinesa. Ele está lá fazendo trabalho. E o que eles fazem? Eles se vestem de palhaço. Chegam no hospital e fazem aquelas bagunças, sabe? E começam a falar
né? Fazem brincadeira com as pessoas, tudo. E ali as pessoas vão relaxando um pouco, né? Vão abrindo. Essa é uma das literaturas que é entregue para as crianças. E ali daqui a pouco eles começam a falar do amor de Deus. Sabe, você vê o Espírito Santo quebrantando aquela pessoa, sabe? E a pessoa pedindo um abraço, sabe? Às vezes tudo que a pessoa precisa é de um abraço, de um aperto de mão. A pessoa está internada, né? Não pode nem se mexer, mas o que ela precisa de um abraço. E o Gilvan, ele faz isso com a equipe dele. Eles cantam, levam violão, brincam com as pessoas, depois falam do amor de Deus. E até teve uma coisa que chamou muito a nossa atenção. Há um tempo atrás, no hospital regional, uma senhora que estava em fase terminal já, e essa senhora já fazia 1 ano que ela não abria a boca mais, ela não falava, ela não dava um sorriso. Por quê? Ela não tinha mais motivo. E naquele dia o Gilvan brincou tanto com ela, que ela abriu a boca, deu um sorriso e agradeceu. Obrigado por vocês estarem aqui. As enfermeiras começaram a chorar. Foi tremendo aquele dia. Então, quer dizer, uma brincadeira, né? Como esses são os cultos que nós fazemos no hospital. Uma brincadeira, uma pessoa que está ali internada há muito tempo, já tinha perdido, né, a sua alegria de viver, de repente ela, né, se alegra com a presença das pessoas. Temos parceria também com a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano e outra igreja de Suzano também, que são pessoas que vão lá para poder louvar a Deus. É algo tremendo. Até nós tínhamos mais um coral da Gileade, que não sei qual foi o motivo, as pessoas não puderam mais ir esse ano. Estamos com déficit de um coral. De repente, se aqui na igreja tiver algum coral que queira participar lá uma vez por mês para cantar, porque o coral é tremendo, gente. O coral é tremendo, ele vai passando pelo corredor e aquela música vai entrando pelos quartos, e ali vai quebrantando o coração. O dia nós estávamos no corredor, uma senhora estava na porta, quando ela começou a escutar aquilo, ela saiu correndo, e ela encostou na janela, e eu falei para a Dora, Dora, corre ali, fala com aquela senhora, que vê o que está acontecendo, e ela estava aos prantos, e ali era o Espírito Santo, já que estava trabalhando no coração dela, e ela estava chorando, e ali ela se reconciliou com o Senhor Jesus. Foi tremendo, né? Então, se de repente nessa igreja tiver pessoas que queiram ir lá, louvar lá no Medina, as portas estão abertas, é só falar comigo, né? Damos um treinamento, porque tem as ordens da diretoria, e temos que passar para as pessoas como é que vai se proceder dentro do hospital. As portas... Esse é o Gilvan, pastor Gilvan. Ele é tremendo, ele faz as brincadeiras com criança e tudo, as crianças ficam encantadas, né? E você leva a palavra de Deus através dessa forma. A capelania no hospital, nós não estamos lá também só para poder atender os pacientes, também os funcionários. Eles necessitam muito. Às vezes tem enfermeiro que trabalha em 2, 3 hospital, a pessoa tem aquela carga horária de trabalho, tem família, tem problema, tem tudo, e de repente ela ainda tem que cuidar da vida de outra pessoa. O que acontece? Então, às vezes ela está esgotada, cheia de problema, e você está ali falando também do amor de Deus para essas pessoas. Até nós começamos um projeto agora, que chama 5 minutos com Deus. 5 minutos, porque o funcionário ele não pode abandonar seu posto e ficar fora muito tempo. Então, o que acontece? Nós entramos 2 horas, das 2 às 2h05, é o tempo que você tem que fazer um devocional e uma oração pelos funcionários. Sabe, às vezes é o que ele precisa, 5 minutos. 5 minutos que ele ouve a palavra do Senhor, né, já é uma sementinha que está sendo plantada ali naquele coração. E nós estamos com esse projeto. Está meio difícil, mas né, a gente vai lutando, vai perseverando, porque nós sabemos que a batalha lá dentro é muito grande. E nós cuidamos também do pessoal da limpeza.
Nós temos roupas, porque muitas pessoas às vezes chegam lá, pessoas às vezes chegam às pressas no hospital e vai só com aquela roupa do corpo. Então nós temos lá que nós ganhamos de doação roupas, calçados, produtos de higiene pessoal. Temos tudo lá, tudo que é doação, porque a capelania ela não tem nenhuma entrada de dinheiro, né? Nós vivemos de doação. Então nós temos esse material todo para poder atender as pessoas. Às vezes moradores de rua que entram no hospital, daí as enfermeiras já sabem da capelania, vai lá para pegar roupa, chinelo, tudo, né? Já temos uma irmã agora que se prontificou, quando precisar, ela vai lá para cortar o cabelo, fazer a barba, né, da pessoa que precisa. Nós tínhamos o nosso irmão Lucas, que fazia isso no hospital, né? O irmão Lucas já partiu. Esse irmão Lucas foi o que me treinou no hospital, né, há uns 10 anos atrás. E ele que fazia isso, ele cortava o cabelo, fazia a barba daquelas pessoas que não podiam se mexer, né? E tem até uma capelã nossa, ela apareceu ali, uma moreninha, Adriana. A Adriana ela era segurança aqui no regional, hoje ela está trabalhando em São Paulo. Essa Adriana ela era segurança, e todo dia o irmão Lucas passava lá e ficava conversando com ela, conversando, falando de Jesus, e ela não dava bola para ele. E foi indo. Quando foi um dia, ele passou mais uma vez, só cumprimentou ela e foi embora. Essa é a Adriana. E foi embora. Quando ele chegou no final do corredor, essa menina saiu disparada no corredor. Irmão Lucas, eu quero aceitar esse Jesus. Olha, irmãos, foi tremendo. Ela aceitou Jesus. Hoje ela é da Igreja Batista também. Hoje é uma das nossas capelãs, ela fica no sábado lá, sabe? Tem sido um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor ali dentro do hospital. Então são coisas que acontecem ali que às vezes você nem imagina, né? Nós também cuidamos assim, né? A irmã Exo, há 10 anos atrás, quando ela estava aqui no hospital regional, tinha uma moça que morava ali próximo e ela tinha um filho. E ela engravidou, uma pessoa muito pobre, e ela, quando ficou sabendo, era gêmeos. Então ela ia ficar com 3 crianças, sem recurso. E a Exo falou assim, não, a capelania vai adotar esses gêmeos. Então a capelania todo mês mantém uma cesta básica para essa família, né, durante o ano todo. E no final do ano, a Exo sempre vai visitar lá e leva roupa para os 3, que, né, então não pode levar só para os 2, ele vai para os 3, levar roupa para os 3, leva calçado, leva material escolar que eles vão usar no ano seguinte. Então a capelania também mantém essas crianças, né, que são assistidas por nós, pela capelania. Queria falar com vocês sobre a enfermidade da alma. Pasmem o que eu vou falar para vocês, mas tem muito evangélico lá dentro do hospital, internado, desviado. Outro dia eu entrei na UTI, que quando você vai fazer o trabalho no hospital, o primeiro lugar que você entra na UTI por causa das infecções. Então você vai para a UTI primeiro para depois ir para os outros andares. Ou vai para a pediatria primeiro, você tem que escolher um dos dois, não dá para fazer os dois. E depois você vai para os andares. E eu estava na UTI, uma senhora, conversando com ela estava afastada do Evangelho. Então você sabe, se você entrou no hospital, mesmo que seja com uma unha encravada, mas se o Senhor, de repente, Ele quer que você parta, de uma unha encravada pode virar uma infecção generalizada, pode virar em outras coisas e você não sai lá de dentro. E essa pessoa, ela estava desviada, e eu falei. Ela falou, acho que não é o momento certo ainda de voltar. Eu falei, então, irmã, o que eu posso fazer é orar por você. Eu orei por ela e fui embora. Tem muitas pessoas desse jeito lá. E ao contrário, aqui tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e você teve um rapaz, ele não tinha, acho que nem 17 anos,
eu entrei na UTI e fui de leito em leito orando. Quando eu cheguei no leito dele, que eu estava ali orando por ele, ele abriu os olhos e mexeu os lábios, porque ele não tinha mais voz. E ele perguntou para mim, eu vou sair daqui? Eu falei, em nome de Jesus você vai, eu vou estar orando por você. E ali eu comecei a falar do amor de Deus para aquele rapaz. E chegou certo tempo, começou a escorrer a lágrima, né? Que o Espírito Santo já estava, né, tocando no coração dele. E eu falei para ele, você não quer aceitar o Senhor Jesus hoje? E você vai segurando na minha mão, eu vou orando com você e você vai confirmando, segurando minha mão, porque ele não tinha mais voz. E ele falou que sim. E ele entregou a vida dele e ele passou também o número do telefone dele para mim. Nesse mesmo dia, a mãe dele chegou para poder fazer a visita, que a visita da UTI é às 4 horas, às 16 horas. O médico chamou essa mãe num canto e falou para ela, a senhora, né, vai se preparando porque um pulmão já parou, os órgãos estão parando, ele não tem mais voz, né, nós não sabemos mais quantos dias ele vai aguentar. Ele não tem mais condições. Não tem condições. Mas eu conheço um Deus, né, que quando os médicos aqui da Terra colocam um ponto final, ele vai lá, apaga, né, e coloca uma vírgula e dá continuação. Na quarta-feira eu cheguei em casa, 4 dias depois. E o senhor falava comigo, liga para... Eu não vou dar o nome da pessoa, né? Liga para ele. Eu falei, senhor, eu estou atrasado, e o senhor mandando ligar. Eu falei, meu Deus, né? Peguei e liguei. Daí quando eu liguei, quem atendeu foi a mãe dele. A mãe dele, né? Eu falei, me apresentei, e essa mulher começou a gritar. E eu não entendia nada, e ela também não entendia nada. Daí depois que ela se acalmou, ela falou assim, não, porque no dia que você esteve lá, eu conversei com o médico. E o médico falou que ele não tinha mais condições. Mas hoje ele está aqui no quarto. No domingo, ele abriu o olho e olhou para a enfermeira e falou assim, por favor, dá meu óculos. A enfermeira quase caiu de costa. Porque uma pessoa que está ali internada há não sei quantos dias, não tinha mais voz. No outro dia ela abre o olho e pede o óculos, né? Então, quer dizer, é algo tremendo. E assim, aí ele começou a transformar, começou a ganhar peso. Quando foi na quarta-feira, o médico mandou ele para o quarto. Não tinha mais necessidade de estar na UTI. Né? E eu conversando com a mãe dele glorificava a Deus. Ela falou, eu sou serva do Senhor. Quantas vezes eu quis levar esse menino para a igreja, ele nunca quis. Ele só queria saber de mal companhia, só queria saber de estar na rua, e usando droga, e isso e aquilo. E o pai dele é desviado também. Ele falou assim, ele precisou chegar lá num leito para o Senhor poder resgatar. E foi tremendo. E no sábado, quando eu fui visitar ele, não era mais o mesmo rapaz que eu conheci há uma semana atrás. A fisionomia era diferente, a pessoa era diferente. Eu falei, nossa, como Jesus é maravilhoso, né? Como ele muda a pessoa em questão de uma semana, gente. Foi tremendo, foi tremendo. Até tem um caso, eu não sei se o pastor tem no leito da enfermidade. O leito da enfermidade é o livro que nós temos que ler, quando nós fazemos o curso, né? Nós temos que ler esse livro. E tem um caso de um médico em São Paulo, porque em São Paulo, na capelania, lá como ela é muito grande, então lá nós temos médicos, capelões, nós temos psiquiatras, psicólogos, né? Tem esse livro, né? O senhor viu a história de Doralice? O senhor não lembra? Eu vou passar para os irmãos que é assim. Doralice, uma jovem muito bonita, ela tomou ácido para se suicidar, né? E ela chegou no hospital e foi aquela correria com os médicos, tudo. Tiveram que fazer lavagem e aquilo tudo queimado por dentro. E ali ela passou um bom tempo no hospital e o médico cuidando, o médico cuidando, o médico cuidando. Depois de alguns meses, Doralice estava salva, né? Ia ter alta. E esse médico, né? Ele falava para os amigos dele, eu consegui, né? Eu vou defender essa tese no meu mestrado e não sei o quê, e falando que ele tinha conseguido.
Passou uma semana, ele estava na emergência, a enfermeira chegou. Doutor, corre aqui. Quem estava lá? Doralice, novamente. Só que dessa vez não deu mais tempo. Ela tomou chumbinho. E ela ainda estava morna ainda, né? Não tinha esfriado. E ele segurava a mão dela e chorava. E ele conta isso no livro, né? Ele chorava porque ele cuidou do corpo dela, mas ele não cuidou da alma. Não cuidou da alma dessa pessoa. E o que ela precisava era ser cuidada por dentro. Era receber o amor de Deus. Então, foi uma história tremenda que aconteceu com esse médico. A convite da Eleni, ele escreveu essa parte no livro que nós lemos para poder fazer o início da capelania. Então, ele ficou tão orgulhoso de ter cuidado daquela moça, de ter salvado a vida dela, mas o mais importante ele não fez, que foi cuidar da alma dela. Esse é o nosso trabalho lá dentro, amados. Você entra no hospital, você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Você entra numa UTI, você vai numa CTI, uma pediatria, que quando você faz parte da capelania, você tem livre acesso dentro do hospital. Você pode entrar na emergência, em qualquer lugar você pode entrar. Você tem livre acesso. Agora, o que é mais gostoso é o carinho, né? É o amor que você pega pelas pessoas, porque o capelão ele é igual o pastor. O pastor ele tem que, né? Ele cuida da ovelha, ele dá a vida dele pela ovelha, né? O que nem o pessoal fala que o pastor tem que cheirar a ovelha. E é a mesma coisa o capelão. Teve um senhor que eu conhecia no hospital regional, um negro alto, ele tinha quase 2 metros de altura, ele não tinha uma perna, e ele tinha tido AVC. E todo sábado eu ia visitar esse senhor e conversava com ele, e sempre falando do amor de Deus, sempre falando do amor de Deus. E chegou um dia que ele não aguentou, falou: irmão, eu vou abrir meu coração para você. Eu era diácono na Assembleia de Deus. Eu me afastei, fui para o mundo, comecei a beber, comecei a usar droga. Daí aconteceu esse AVC, perdi uma perna, e hoje eu estou aqui. Eu falei: o senhor não acha que está na hora do senhor se reconciliar? Ele falou: está na hora sim, já passou da hora. E ali comecei a conversar com ele, e fomos orar. Certo momento ele segurou minha mão, falou: deixa que eu termine de orar sozinho. Amados, eu não consigo lembrar as palavras que aquele homem usou, mas foi algo assim que me arrepiou inteiro. Eu me emocionei, eu chorei. Esse homem se reconciliou, mas ele foi do fundo da alma dele, que ele estava arrependido, e ele buscou ali o perdão do Senhor, sabe? E quando eu saí de lá, já era uma outra pessoa. Aquele senhor, sabe, já estava transformado, ele estava alegre, feliz. Mas, às vezes que eu falo, né, o Senhor quer curar é a alma, né, não o corpo. No sábado seguinte, quando eu cheguei lá, que eu entrei no quarto, cadê meu amigo? Não estava, né? E você já sente aquele, né, gelado. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu com meu amigo? Porque você acaba pegando amor, carinho, né? É o amor que você tem pelos seus irmãos, né? Que nem na igreja nós amamos nossos irmãos que estão ali com a gente, mas também, né, tem aquelas pessoas que precisam de carinho, de amor. Eu fui lá no postinho, falei com a enfermeira, falei: cadê tal pessoa? Ela falou: quarta-feira ele faleceu. Daí eu acabei sentindo um misto ali de alegria e tristeza. Tristeza por ter perdido um amigo, mas alegria por saber que deu tempo dele partir, mas reconciliado com o Senhor Jesus. Né? Então foi tremendo o que aconteceu com esse senhor. Foi muito bom que ele teve tempo, né, de se reconciliar, que às vezes as pessoas estão lá dentro, às vezes não dá tempo de se reconciliar. Que nem já aconteceu o caso com uma senhora capelã, que ela entrou no quarto e ela falou de Jesus para aquela senhora recebeu o Senhor Jesus. Ela virou as costas, foi até o final do corredor. Quando ela voltou, já não pôde entrar mais no quarto, porque as enfermeiras estavam lá, que ela tinha partido. Então, quer dizer, e essa capelã ainda falava
numa das reuniões, ela falava, e ela até chorou, ela falou assim, nesse dia eu não ia para o hospital, eu estava mal, eu estava doente, e eu falei, Senhor, eu não posso ir hoje, eu não tenho condições de ir, Senhor. Mas ela falou, não, mas eu vou. Mas eu vou fazer o que lá, Senhor? Eu não tenho nada para dar de mim, sabe? Mas não é a gente, né? Nós somos apenas um instrumento. Quem vai usar nossas vidas é o Espírito Santo lá dentro. E ela foi e falou de Jesus. Aquela senhora aceitou Jesus e partiu. Por mais 5 minutos. Não ia dar mais tempo. Foi tremendo esse testemunho que essa irmã deu. Que ela falou desse caso que aconteceu com ela. Queria ler aqui, pastor. Nós, todo ano, todo membro da capelania, ele faz as visitas, leva ali o evangelho, fala do amor. E todo capelão ele tem que prestar um relatório para a capelania do que ele está fazendo o mês inteiro. Quantas pessoas ele atendeu, né? Quantas literaturas ele usou. E depois, no final desse ano, nós preparamos um relatório anual. Para que esse relatório anual? Esse ano o relatório anual vai para a Sociedade Bíblica do Brasil, vai para cada igreja que tem um membro, que nem a sua ovelhinha vai trazer para o senhor quando ela estiver lá, né? Vai trazer um relatório desse, para o senhor saber o que está acontecendo no hospital. Eu quero passar para os irmãos terem uma noção mais ou menos o que é o campo missionário lá, o hospital. Como isso é grande. Relatamos a seguir o trabalho realizado no decorrer do ano base. Deixa eu colocar meu óculos. De 2015. Foram visitados 13.204 enfermos em seus leitos. 13.000 pessoas. Vocês têm noção? Quantas pessoas? É muita gente. Em Poá e Ferraz. Maioria de Ferraz, porque o Ferraz é muito grande, né? O hospital. Não, do Medina e de Ferraz. Os dois hospitais, né? Mas a maioria é do hospital de Ferraz, porque é bem maior, né? Prestamos assistência a 4.473 famílias de pacientes internados. Que às vezes a pessoa está lá internada, mas ela não tem condições de falar, de ouvir. E quem está ali de acompanhante é a pessoa que o Senhor Jesus quer que você fale do amor dele para ela, né? Já teve muitas pessoas que estão ali acompanhando. Até teve um caso esses dias comigo no hospital de Poá. Tinha uma moça e ela estava chorando muito, bem nova. E eu cheguei do lado da cama dela, me apresentei, comecei a conversar com ela, né? E comecei a falar do amor de Deus. Falei, olha, tem um que tem a solução para a sua vida, né? Ele pode transformar a situação. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu conheço uma pessoa que pode dar jeito. E só ele pode dar jeito. Ela falou, você pode chamar meu esposo que está aí no corredor? Eu falei, posso. Fui lá, chamei o esposo dela e comecei a falar com os dois. E no final eu fiz o apelo. E esse casal aceitou Jesus, né? Eu já fiquei radiante. Falei, Jesus, um casal. Daí, quando a pessoa aceita Jesus, pastor, nós pegamos o nome dela, o telefone, o endereço, tudo. E tem uma irmã que fica responsável de entrar em contato com essa pessoa. Não para levar para a igreja dela, não. Ela vai procurar ali no bairro uma igreja mais próxima, né, da casa dela, uma igreja idônea, né, e vai levar essa pessoa lá para a igreja e vai apresentar para o pastor, que o pastor vai cuidar dessa alma. Daí não faz mais parte da capelania, né? Nosso trabalho é só ali no campo missionário. E aconteceu que ela começou a levar esse casal para a igreja, próximo ali. Daí depois foi a mãe da moça, depois foi não sei o quê. Sei que ela estava acabando levando acho que 7 ou 8 pessoas. Foi a família inteira para Cristo, né? Você vê que bênção. Então, quer dizer, o Senhor resgatou ali no hospital um casal e depois buscou a família inteira ali dentro daquela casa, né? Nós aconselhamos 1.871 funcionários
Que nem eu falo, né? Às vezes nós temos que prestar ali, dar uma atenção para o enfermeiro, até para médico. Aconteceu um dia, pastor, que no dia do médico, que sempre em datas específicas, a capelania presenteia as pessoas, dia das mães, dia dos pais, tudo. E no dia do médico, nós não tínhamos preparado nada. O que nós fizemos? Pegamos uma Bíblia e fomos dar para cada médico. Fomos em sala, batendo, nos apresentamos, né? Porque os médicos tratam a gente bem tudo, mas eles mantêm uma certa distância. E eu cheguei para um médico e falei assim, doutor, esse é um presente para o senhor, né? Hoje é o seu dia e tal. Ele pegou aquela Bíblia, ele olhou, ele folheou. Falou, o que é isso? Eu falei, isso aí que é a palavra de Deus. Ele falou, nossa, mas eu já li tanto livro na minha vida, eu nunca li esse livro. Eu falei, mas o senhor vai amar esse livro. Eu falei para a capelã, vai com ele no consultório dele e conversa com ele. Ele aceitou Jesus. Foi tremendo esse dia. Ele falou, mas o que é isso? Eu já li tanto livro na minha vida, mas esse eu não conheço. Eu falei, o senhor vai amar esse livro é tremendo. E esse médico aceitou Jesus. E hoje ele nos ajuda, às vezes ele está aqui, dando plantão aqui no regional, mas ele fica mais fora. E às vezes quando ele está fora, ele pede para nós, fala assim, vocês não têm umas Bíblias não, para me doar para as pessoas que eu fico conhecendo lá? É tremendo. Atendemos em seus lares 123 pacientes com alta. Às vezes a pessoa tem alta e quer uma visita em casa, daí a gente vai lá levar uma palavra, né? Leva uma palavra de Deus, indica uma igreja ali próximo da casa da pessoa. Nós atendemos 123 pessoas. Aceitaram Jesus, 74 pessoas entregaram suas vidas para Jesus. E 81 se reconciliaram com o Senhor Jesus. Então, amados, na igreja, às vezes, para entrar 50, 100 pessoas no ano, é difícil, né, pastor? E lá no campo missionário, tem tanta almas sedentas. Nós trabalhamos ali de segunda a domingo, todos os dias. O certo seria equipe com 4 pessoas, 5 pessoas por dia, mas tem dia que é 2, tem dia que é só uma, para poder socorrer o hospital inteiro. Agora, você imagina um dia de sábado, no hospital regional, com vários andares, com 2 pessoas para atender. Então você escolhe, você sorteia um andar lá fora, então porque não tem como você atender tudo. Então ou você vai na maternidade, ou você vai no 8º andar, ou vai na UTI, vai na pediatria, você tem que escolher. Sabe? Então você falou Jesus para essa pessoa hoje. Daí aquela outra pessoa que precisava ouvir de Jesus também, mas amanhã ela não vai estar lá. Então, às vezes, porque isso que é complicado. Tem muita pessoa, gente, que estão sedentas pela palavra de Deus, mas falta os obreiros. Nós doamos 26 Bíblias, doamos 965 libretos contendo mensagens bíblicas. Foi o que eu falei que é da parceria da Sociedade Bíblica, né? Os livretos com mensagens específicas para as pessoas. Nós doamos também 267 literaturas infantis. E quando tem coral, o que acontece? Como o coral ele só vai passando no corredor, vai passando nos pais dos hospitais, contando, nós levamos folhetinhos. E esses folhetinhos com porções bíblicas nós vamos entregando para as pessoas. Então, nesse ano nós entregamos 8.000 folhetinhos bíblicos. Efetuamos a doação de 120 peças de roupas usadas em perfeito estado. Que é o que eu falei, quando a pessoa chega no hospital, às vezes ela está só com uma peça de roupa, ou então se é um acidente que chega lá, os enfermeiros já cortam tudo, ela vai precisar de uma roupa. Ofertamos 45 pares de calçados, 48 unidades de material de higiene básica, atendendo as famílias de pacientes e funcionários, com 28 cestas básicas. Que às vezes a pessoa... Tem muitas pessoas que trabalham na área da limpeza nos hospitais também, que são bastante carentes. E ali elas aproveitam o horário delas de folga, elas correm lá, e elas entram e pedem oração. Às vezes elas estão passando com um problema. Esses dias nós estávamos socorrendo uma irmã, que ela faz parte da faxina lá do hospital, e a filha dela, com um problema com droga, a assistente social veio, levou a criança embora, e essa irmã estava desesperada.
sabe? Ela não sabia o que fazer. E ali nós sentamos com ela, conversamos, né? E acalmamos ela, porque é o nosso trabalho acalmar essa pessoa. Poxa, a pessoa está passando com tudo isso em casa, mas ela não pode faltar no serviço, porque ela precisa daquele trabalho. Então, você pega ela ali 5 minutos, leva para a sala e ali você começa a conversar, confortar essa pessoa, falar, né? Mesmo ela sendo evangélica, mas tem hora que a pessoa está naquele estado, ela não tem forças nem para orar, e ali você ora com aquela pessoa, né? Você acalma ela. É isso que eles precisam, às vezes, um pouco de carinho. Né? Igual uma irmã também, que ela faz parte uma irmã não, uma moça, ela faz parte da nutrição do hospital, e a gente tem aconselhado muito ela, toda vez que ela passa no corredor, ela entra, a gente abraça ela, a gente ora com ela, a gente conversa com ela. Ela falou assim, eu preciso dessa ajuda de vocês, eu preciso da oração de vocês, porque eu sou dependente química, mas faz 2 anos que eu não coloco nada, que eu não uso mais o crack. E agora eu tenho esse emprego, eu preciso cuidar desse emprego, né? Estou começando novamente minha vida. E outro dia ela entrou lá desesperada porque ela disse que não conseguia dormir. Porque o inimigo, a noite inteira, afrontando ela e falando para ela comprar. E ela disse que levantou de noite, pegou o dinheiro, pôs na bolsa dela, falou, quando eu sair daqui de casa, eu vou passar lá e vou comprar. E vou usar antes de trabalhar. Mas Deus foi tão misericordioso com ela, que ela, na hora que ela saiu de casa, antes dela sair, ela guardou o dinheiro de volta e foi para o hospital. Chegou lá, a primeira coisa que ela foi fazer, quando chegou o horário das visitas da capelania, foi pedir socorro para a gente lá, foi pedir oração, né? E ali nós estamos acompanhando essa pessoa, estamos incentivando ela a ir a uma igreja ali próximo da casa dela, né? Para que ela se liberte disso. Já faz 2 anos que ela não usa, né? Por que vai voltar a usar agora? Né? Mas nós sabemos que é uma opressão muito grande. A opressão muito grande que as pessoas passam e têm passado. Mesmo nós, os missionários que estamos lá dentro. Você passa por cada situação. Porque você acha que o diabo está contente com o nosso trabalho? Você acha que ele quer que você saia da sua casa, do seu conforto e vai para lá levar a palavra de Deus? Até um hospital, uma pessoa que está ali para quase partindo, nós não sabemos qual que é a enfermidade da pessoa. Eu não sei se ela vai ter uma vida longa ou se ela vai partir. E o nosso trabalho qual que é? Levar o amor de Deus, falar do evangelho do Senhor, falar da salvação para essa pessoa, né? Então, é muita, muita luta que os irmãos têm passado, com enfermidades, com problemas, cada um tem um tipo de problema, mas o Senhor tem, sabe, nos dado vitória, tem nos capacitado, tem nos levantado, sabe, é o irmão que cai enfermo, a gente vai lá, ora, agora nós estamos fazendo visita para os irmãos que estão um pouco afastados, né, da capelania. São pessoas que estão com problemas graves, né, que têm passado por problemas graves, e nós também estamos socorrendo esses irmãos. Não tem sido o que o senhor falou. A opressão é muito grande ali, é um campo ali, é tremendo, sabe? Você está ali dentro, você não tem noção. Se você não se revestir, não orar, se não for Deus na sua vida, você não consegue ir para o hospital. A batalha espiritual ali dentro é muito, muito, muito grande. Muito grande. Se você não estiver coberto ali com o sangue de Jesus, você não vai para o campo missionário. Eu estou falando do trabalho missionário no hospital, porque é o que a nossa capelania faz. Mas existe a capelania também em escolas, presídios, cemitério. Alguém já ouviu falar de cemitério? Tem capelania do cemitério, que às vezes as pessoas que não conhecem Jesus estão ali se lamentando pelo um corpo que só está o corpo ali, chorando, e ali que entra o capelão do cemitério. Ele vai até ali, ele começa a conversar com aquela pessoa, ele vai ganhando a confiança, e vai falando de Jesus, e é mais uma alma que ele vai ganhar, né? Tem capelão que visita os quartéis para levar porções bíblicas, orar pelos policiais. E até esses dias eu fui parado numa blitz em Suzano,
E depois que o guarda entregou o documento, eu falei, posso falar uma coisa para o senhor? Ele falou, pode sim. Eu falei, vocês são os heróis, porque eu não teria coragem de estar aí no lugar de vocês. E eu quero falar para o senhor, eu oro todas as noites pela vida de vocês. Sabe, eu senti que ele ficou até assim, sabe, porque acho que ele não esperava ouvir isso, né? Saber que existe uma pessoa que ele nem conhece, nunca viu na vida, mas se preocupa com ele, né? Então isso que é o trabalho do capelão. E o resto da... eu vou falar dos parceiros nossos, né, que nós contamos com o Coral da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles vão domingo por mês. O Coral da Igreja da Gileade estava indo no ano passado. O Coral da Igreja Caminho, Verdade e Vida também estava indo. O grupo Leve Alegria também está indo. Nós estamos precisando de gente para levar a palavra de Deus através do louvor, né? De repente, tiver alguém que tem esse chamado de levar a palavra de Deus através da música, né? Que é tremendo dentro do hospital. É uma coisa assim que aquele som vai ecoando pelos corredores e a pessoa começa a ficar quebrantada e você vê o Espírito Santo agindo. É uma coisa... um grupo de louvor, às vezes 2, 3 pessoas, já chegou aí o pastor Daniel, a pastora Vilma e mais uma pessoa, tendo um violão, sabe, para poder tocar ali e louvar a Deus. Tem que ser uma pessoa que seja comprometida, porque a partir da hora que você assume um compromisso, eu tenho que levar o seu nome, seu RG para a diretoria do hospital, eu tenho que passar, você vai estar entrando lá dentro, então você vai ter acesso livre lá dentro, e você vai estar sob a responsabilidade da capelania. Então, tudo que acontece lá dentro é responsabilidade nossa, tudo que acontecer é responsabilidade nossa. Então, né, e quando nós quando vamos integrar alguém, já é apresentado um relatório para a diretoria, dizendo que tal grupo vai participar aqui durante o ano inteirinho. Então já é um compromisso firmado com o hospital. Então por isso que precisa ter, né, aquela responsabilidade de estar ali pelo menos uma vez por mês, que já é demais, é tremendo. Muitas pessoas ficam ali quebrantadas através do louvor. Vou dar mais um testemunho. Acho que até está na hora de encerrar. Tá, não, mas eu vou... Tá. Esse caso aconteceu no CTI, lá do regional. Eu entrei dentro do CTI e as enfermeiras estavam fazendo um procedimento numa senhora, numa mulher. E eu fui nos outros leitos, eu orei, eu conversei com os enfermos, porque o CTI é um pouquinho abaixo da UTI, né? O CTI ainda tem pessoas que estão ali conscientes. Na UTI a maioria das pessoas estão em coma, né? E o que nós aprendemos? Quando a pessoa está em coma, o último sentido que ela perde é a audição. Então você pode chegar no ouvido dela, perto do ouvido dela, e falar do amor de Deus. Tá? Se de repente vocês tiverem que fazer alguma visita a alguém e essa pessoa estiver inconsciente, e você pode falar do amor de Deus porque ela está ouvindo. Antes de eu dar esse testemunho, eu vou falar do testemunho em São Paulo. Em São Paulo tem uma capelã que ela vivia uma vida torta, quer dizer, quando ela era do mundo, né? Ela pegou HIV, ela pegou hepatite, ela pegou de tudo do marido dela. E chegou um dia que não teve mais jeito, ela foi lá para o HC, estava na UTI, em coma, já pronta para morrer. E quem visitava ela era a Eleni. A Eleni chegava toda vez e conversava com ela em coma, sem abrir o olho, sem mexer em nada, ela conversava e falava, Jesus te ama.
E assim foram dias e dias e dias, depois de 6, 8 meses, eu não me recordo, essa mulher saiu do coma, ela acordou. Quando a Eleni foi visitá-la, né? A Eleni falou, eu venho te visitar todos os dias, tudo, né? Ela falou, engraçado, eu só lembro, assim, que eu escutava uma coisa assim, bem longe, Jesus te ama, Jesus te ama. E essa moça, ela aceitou Jesus, o Senhor curou ela do HIV, da hepatite, ela não tem mais nada, hoje ela é uma capelã, levando a palavra de Deus no hospital. Então, quer dizer, você pode falar do amor de Deus, mesmo que a pessoa esteja em coma. Então, não adianta dar desculpa, não, a pessoa está em coma, eu não vou falar, não. Você pode falar do amor de Deus, porque ela vai ouvir, isso sim. Então, eu entrei no CTI ali, eu fui orando por todo mundo. Daí, como eu vi que aquela senhora estava sendo atendida pelas enfermeiras e tal, colocaram até aquele biombo lá, que estavam trocando ela tudo. Eu fui sair, o enfermeiro-chefe falou assim, você não vai embora daqui antes de conversar com essa mulher, que ela está cheia de problema. Eu falei, tudo bem. Ele falou, senta aí, vamos conversar, as enfermeiras já vão terminar e você fala com ela. Eu esperei alguns minutos, as enfermeiras terminaram o procedimento, porque quando você está lá dentro do hospital, quem manda é os enfermeiros e o médico, né? Então eles têm total prioridade. Você estiver no quarto, entrar um médico e enfermeiro, você sai. Mas geralmente eles falam para você não sair. Não, pode ficar. E eu fui conversar com aquela mulher, uma mulher nova ainda, uma barriga desse tamanho, parecia que estava grávida, mas ela não estava grávida, estava com hepatite. Nunca bebeu, nunca fumou. O marido abandonou ela com 3 filhos, e ela levantava às 4:30 da manhã para ir para a feira, para trabalhar, para ganhar o sustento dos seus filhos. E ali eu comecei a conversar com ela, comecei a falar do amor de Deus. E ela falou assim, eu queria muito, muito conhecer uma igreja. Eu falei, eu vou na sua casa, eu vou te levar numa igreja próximo da sua casa, né? Ela falou, eu queria também ganhar uma Bíblia. Eu falei, eu vou levar uma Bíblia para você, vou levar a Bíblia para os seus filhos e vou te levar na igreja. E aquela mulher ficou tão emocionada, ela aceitou Jesus, orou comigo. Depois que eu fui embora, a irmã dela foi visitar ela, quando chegou o horário da visita da CTI, e ela falava desse Jesus para a irmã dela, que a irmã dela disse que saiu de lá meio tonta, não sabia o que fazer. Ela desceu a rua ali do hospital regional e pegou a avenida. Quando ela pegou a avenida, a primeira porta aberta que ela viu, ela entrou. Era uma igreja. E estava tendo um culto, e ela falou que queria aceitar aquele Jesus que a irmã dela aceitou ali no hospital. Foi algo assim tremendo. E passados uns dias eu liguei, né, no telefone que ela me passou para saber como é que estava o estado, né? E a irmã dela conversou comigo, falou, olha, ela na quarta-feira, ela teve algumas complicações e acabou falecendo. Mas ela falou assim, o que mais eu fiquei contente foi que ela falou que você esteve lá, você falou de Jesus para ela, ela aceitou Jesus. E eu chegando lá na visita, e ela me contava com tanta alegria, com tanto amor, daquele Jesus que se você falou para ela, que eu saí de lá, eu não sabia, eu saí meio perdida, parece que eu estava tonta. E eu fui em busca desse Jesus também. Daí, a primeira porta que eu achei na avenida ali era uma igreja. Eu entrei, estava tendo um culto e eu aceitei Jesus também. Então agora eu sei que minha irmã partiu, mas partiu salva. É tremendo, né, irmão? O que é mais gostoso é você ver Deus usando a sua vida, né, para poder alcançar uma outra vida que está ali, que está num leito de um hospital. Às vezes não pode sair, não pode se mexer. Tem pessoas que ficam 3, 4, 5 meses. Se for pessoas de idade, pior ainda, porque a família começa a ir todas as visitas, mas começa a passar uma semana, começa a passar 2, daí já não tem mais o dinheiro daquela condução para ir todo dia visitar. Começa a ficar difícil, às vezes a pessoa tem que trabalhar. E se for pessoas mais velhas, pior ainda. Eles acabam indo só final de semana. E aquela pessoa começa a ficar ali, sabe? E ali ela se sente abandonada. Então é onde que entra o capelão. O capelão, ele vai lá, ele vai conversar, ele vai falar do amor de Deus, ele vai orar. Ele vai entrar como um psicólogo também. Porque a pessoa, ela sente a necessidade.
Ela sente a necessidade de alguém, porque os enfermeiros estão ali para trabalhar, eles não têm tempo para conversar 5 minutos com essa pessoa. Eles não podem, eles têm que atender o corredor inteiro ali. E essa pessoa, ela fica esperando você. Fica esperando você ir lá, para você conversar, você falar do amor de Deus para ela, né? E muitas pessoas estão abandonadas. Eu cheguei a fazer capelania, pastor. Eu fui fazer um rápido estágio lá no Dr. Arnaldo, o senhor conhece? Irmãos, tremendo. Conheci um senhor lá, ele só está internado lá há 21 anos. Que ele veio com um problema, se internou e a família abandonou. Abandonou, simplesmente largou para lá. Ele não tem ninguém, não sabe mais para onde vai, então ele está lá no hospital, ele mora no hospital, está há 21 anos, está abandonado. E não só ele, muitas pessoas que eu conheci ali dentro, que foram abandonados como se fosse assim, um carro velho que já não presta mais, que fundiu o motor, que está com os pneus arriados, você encosta no canto lá e deixa. Mas o Senhor, Ele olha para essas pessoas. Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para essas pessoas também. Ele quer que essas pessoas sejam alcançadas. Quer que essas pessoas conheçam o amor dEle. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou há uns 10 anos mais ou menos na capelania. 10 anos. Foi assim, uma vez eu fui convidado para ir no pronto-socorro de Suzano para orar para uns enfermos, mas seria 007 de Jesus. A senhora sabe o que é 007 de Jesus? Aqueles agentes secretos, chega no hospital, o guarda está aqui, você entra para lá e vai lá e, né? Mas isso é errado, porque você não tem um treinamento, você não sabe como você vai agir. Mas aquilo, eu fui lá, eu não consegui orar por ninguém. Mas eu senti uma alegria tão grande, pastor. Falei, Deus, que é isso que o Senhor está me mostrando? Então, eu fui lá para orar porque me convidaram. Mas chegando lá, eu não consegui orar por ninguém porque eu senti uma alegria muito grande. Daí comecei a orar, falar, Senhor, o que é isso? Daí eu comecei a correr atrás. Eu fui ver que daí existia um grupo que fazia um treinamento, que podia entrar nos hospitais. Daí eu falei, Deus, então esse é o meu chamado. Daí eu fui atrás, fiz o curso, fiz aqui em Ferraz o curso básico, depois fui para São Paulo, fiz o nível 1, nível 2 com a Helenivação, né? E foi aí que começou essa trajetória no campo missionário no hospital. Mas foi tremendo. Enquanto o senhor falou 007, parecia que o senhor era um cristão secreto. Não, aqui a gente fala 007 porque que acontece? Aqui no regional mesmo e no Medina, a gente pega muitas pessoas, são evangélicos, tudo bem, conheço a palavra e tal, mas você não tem um treinamento, você não tem uma... Isso, daí você vai, não, eu coloco o cartãozinho de visita para visitar a Maria Dolores, né? Mas daí você visitou ela 2 minutos, você sai no corredor inteiro orando e profetizando e fazendo de tudo. Mas daí o que acontece? O que aconteceu em São Paulo? Entrou um irmãozinho desse que não tem sabedoria nenhuma e chegou na moça e falou para ela, né? Não, você já está curado a partir de hoje em nome de Jesus. E ali começou a falar em línguas, começou a sapatear e fez tudo. E essa moça, a partir do dia seguinte, não quis mais, evitava tomar as medicações, não, que eu já estou curado. Passou uma semana, ela morreu. E aí? O que aconteceu? Né? Sobra para a capelania. É, porque assim, falou que é crente, eles colocam tudo no rótulo. Falou que é crente, fala, não, vocês estão tudo juntos, vocês não são tudo. Por isso que tem que ter um treinamento, né, de 7 meses lá dentro do campo missionário. Quem é? Sim.
Eu senti meu chamado no hospital, foi nesse dia que eu fui visitar, que eu não sabia que era capelania, fui no pronto-socorro de Suzano, né? E eu senti aquela imensa vontade e eu fui procurar. Daí eu fiz um curso de capelania em São Paulo, que abrangia presídios, tudo. Eu cheguei aí algumas vezes no presídio feminino em Poá, né? A gente ia lá fazer culto ali, tudo, fazer visita para aquelas pessoas, né? Oravam por elas, a gente fazia um louvor ali no presídio, mas assim, eu não sentia a mesma coisa que eu sinto quando eu estou no hospital. Quando eu estou no hospital, eu me sinto que eu estou dentro de casa. Eu me sinto à vontade, né? Você entra num leito, às vezes a pessoa está internada ali, ela não pode se mexer, às vezes tem mau cheiro, né? Os enfermeiros estão acostumados com isso. Quem está de fora que entra lá, às vezes não consegue ficar dentro do quarto. Eu entro, sabe, acho que Jesus coloca um pregador aqui, porque eu não sinto nada. Aí ali eu converso com a pessoa, eu brinco, eu converso, falo de Jesus, sabe? É como se eu estivesse dentro de casa. Então, de repente, se você tem vontade de seguir um ministério de capelania, você começar a orar a Deus, que eu tenho certeza, o Espírito Santo vai te direcionar para o chamado específico, né? De repente, o seu chamado é presídio. Tem uma irmã que serviu no presídio, aquele antigo Carandiru, eu acho que mais de 13 anos. Ela ia lá toda semana, levava a palavra de Deus, muitas almas, né? Se regeneraram ali dentro através dessa irmã. Nós fazemos curso 2 vezes por ano, né? Esse ano nós já fizemos em março, que foi no Hospital Regional de Ferraz, e agora em setembro, dia 10 de setembro, será na Igreja O Brasil para Cristo em Calmon, Viana. Foi o pedido do pastor Nenê, que é um dos colaboradores da capelania. Ele falou, eu sinto que tem muitas pessoas aqui que querem fazer o curso, e eu queria trazer o curso para cá. Queria abrir as portas da igreja para que fosse feito o curso. Então, nós vamos fazer no Brasil para Cristo, ali em Calmon, Viana, né? O curso, ele custa R$60, porque você recebe um livro, que chama o livro Lei da Enfermidade. Você vai assistir uma palestra das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Não é isso que vai tornar você um capelão. Você vai ler esse livro e vai responder um questionário, né, sobre o que você entendeu daquele livro. Não existe resposta certa nem errada. Aquilo é que Deus vai falar com você através daquele livro. E você responde, passa para uma entrevista, geralmente é comigo ou com o pastor Reinaldo, que é o nosso vice-presidente. E você vai para o estágio. O estágio o que é? 7 meses no campo missionário. Então você não vai estagiar numa sala de aula, você vai estagiar lá no campo, sabe? Você vai enfrentar pessoas ali de tudo quanto é tipo de humor. E já fiquem sabendo, quem for para o hospital, a medicação ela mexe com o humor das pessoas. Então, de repente, se você for visitar uma pessoa, mesmo que for um parente de vocês, e essa pessoa, de repente, maltratar vocês, então já fiquem sabendo que a medicação mexe com o humor das pessoas. Tá? Então, já fiquem sabendo disso. Sim, o estágio, o que é? O estágio, por exemplo, você fez o curso, você vai começar o estágio. Então, a partir, por exemplo, se você for todo sábado, você vai ficar comigo lá. Então, você vai andar comigo. Então, essa primeira semana, você não vai falar, você não vai abrir sua boca, você vai andar comigo, você vai ver como é que procede, como é que você aborda, como é que você usa uma palavra-chave, que tudo tem uma palavra-chave. Eu estou com dor de cabeça. Mas eu tenho um remédio para essa dor de cabeça. Chama Jesus. Eu estou com um problema em casa. Mas eu tenho uma pessoa que resolve isso. É o Senhor Jesus. Você vai andar comigo. Na semana seguinte, eu vou colocar você para orar pelos enfermos ali. E depois eu vou notando como é que vai sendo o seu caminhar. Passado algum tempo, daí eu falo, agora chega. Acabou minha companhia, agora você vai sozinho levar a palavra de Deus. E outra, o que nós aprendemos lá, todo capelão anda com um bloquinho de anotação. Por quê? Você visitou a pessoa, visitei o pastor hoje, eu anoto o nome dele. Todo mundo que eu visito, eu anoto o nome. Chegar em casa, você tem a obrigação, não com aquela pessoa, não comigo, com ele. Você vai orar por essa pessoa a semana inteira, você vai orar pela vida dela. Da semana que vem,
São novas pessoas que vão entrar no seu caderno de oração. Então, o que o capelão tem que ter? Um caderno de oração e Bíblia. Amém? O curso, só se ele quiser prosseguir depois fazendo a visita no hospital. Mas se, por exemplo, 3, 4 irmãos aqui da igreja, um toca violão e os outros cantam, quer ir lá só para cantar uma vez por mês. Então não precisa de nada. Você vai entrar com a gente, com o responsável do dia, e você não vai poder abordar ninguém, você não vai poder falar com ninguém, você só vai andar nos corredores, né? No Medina, a gente tem, até mesmo lá no regional, às vezes tem pessoas que elas não aguentam só ouvir o louvor ali no corredor. Elas, por favor, dá para entrar aqui? Sabe, e você entra ali, sabe? Uma vez por mês. Aos sábados. Olha, no regional, o nosso trabalho é das 2 às 5, como no outro hospital. No regional, como é grande, eles começam 2, 2h15, vai até umas 4h30, 15 para 5, porque eles começam pediatria, vão até próxima porta da UTI, e começam a louvar ali, né? Daí é tudo passado, o tom de voz, a altura, tudo direitinho. Quando tem enfermeiras chefes lá da UTI que gostam da gente, elas abrem a porta e deixam a porta aberta para aquele som entrar lá na UTI, pastor. Sabe? Agora tem uns que botam a gente para correr, mas tem gente que gosta do louvor. E não são crentes, sabe? Mas abrem uma porta e deixam aquela música. E depois eles começam 9º, 8º, 7º, 6º, 5º andar, tal, para poder fazer tudo. No Medina não, Medina é só um corredor que faz ali. Então no Medina acho que dá o quê? 40 minutos, 1 hora de louvor, né? Agora no regional já precisa um pouco mais de tempo. Eu também trabalho com jardinagem, né, durante a semana, sou fotógrafo. Então eu oferto a Deus o meu sábado. Eu vou todo sábado, mas tem senhoras lá que não trabalham, são donas de casa, tem pessoas que são aposentadas, que nem o pastor Reinaldo é aposentado mesmo, ele dedica a sexta-feira dele para estar no ministério, né? Então, por isso que a capelania é de segunda a domingo. Então, por exemplo, se a irmã durante a semana não pode, mas você tem o sábado que você pode ofertar, você tem o domingo. Então, pasmem que no domingo o hospital, a sala da capelania fica fechada, porque não temos ninguém para trabalhar os domingos, né? No Medina nunca teve, aqui no regional só tem o irmão José Bispo, nosso tesoureiro, que está sozinho aí há quase 10 anos aos domingos. É o único, não tem mais ninguém ao domingo. É só ele que acompanha ali aos domingos. Então cada pessoa oferta o dia que ela pode. Tem pessoas que podem ofertar mais de um dia, trabalha 2, 3 vezes na semana no hospital, mas tem pessoas que não têm condições. Então ela vai ao final de semana mesmo, né? Esse horário não é imposto por mim, mas sim pela diretoria do hospital. Por quê? Na parte da manhã, as enfermeiras vão trocar a cama, vão dar banho, vão dar medicação, depois já vem a hora do almoço, daí eles vão se alimentar. Então, geralmente, você entra na parte da tarde, que já está mais tranquilo, né? Então, é onde você pode fazer o seu trabalho sossegado. Todos os hospitais. É norma da
da diretoria. E o nosso jaleco também é de mangas longas, né, manga comprida, e vem até para baixo do joelho. Por quê? Porque você pode correr o risco de pegar com algum tipo de infecção. Sempre sapato fechado, né? Se você, homem, no dia que vai fazer o trabalho, pede-se para não se fazer a barba nesse dia, ou fazer um dia antes, porque você não ficar com os poros abertos, ou então de repente passar o gilete e cortar. As irmãs que fazem a unha, né, não fazer nesse dia, porque de repente pode tirar uma cutícula, e sem querer pode acontecer um acidente, a pessoa esbarrar em você, a pessoa pode estar contaminada com alguma coisa, e que nem a Exo mesmo, uma pessoa queria cumprimentar ela esbarrou lá e ficou tão emocionada, queria falar com a Exo, e a medicação dela saiu e acho que era sangue que ela estava tomando, não sei, caiu tudo na Exo, ainda bem que ela estava toda paramentada. Então, quer dizer, são cuidados, né, que a diretoria pede para que tenhamos para poder fazer o trabalho. Pode falar, irmã. Não, você não vai em vários lugares. Você vai optar por um hospital, ou o Hospital Regional de Ferraz, ou Medina, e o dia que você é o dia que você pode, né? Ou é o final de semana, ou é dia de semana. Porque assim, por exemplo, se você pode quarta-feira, então eu vou ver quem é o coordenador da quarta-feira, né? Por exemplo, no regional, vou ver quem que é, a Marisa. Marisa, essa irmã, ela vai começar a estagiar com você. Então você vai caminhar com a Marisa, né? Vocês vão trocar o telefone lá, porque se o dia que você não puder ir, você vai avisar ela também, para ela não ficar esperando você, né? E então ela vai caminhar com você. Daqui a pouco ela vai chegar e falar, Manuel, a irmãzinha já pode largar a muleta, que a gente fala, ela pode largar a muleta. Daí você vai começar a fazer o trabalho sozinha. Uma vez por semana, mas de repente, né, tem pessoas que quiserem mais, nós agradecemos, porque, né, mas é uma vez por semana. E assim, nós falamos 7 meses, mas tem pessoas que com 30 dias, você já vê que ela, sabe, já tem um chamado para aquilo, então você já deixa ela ali sozinha, sabe? Já solta, já vai para lá, vai, sabe, vai falar do amor de O que acontece? Que nós aconselhamos, que é passado no curso, cada leito, 5 minutinhos. Você entra, você cumprimenta, você fala do amor de Deus, né? Você faz uma oração. Aí você vai sentir, se a pessoa, de repente, você vê que ela está muito sedenta, daí você faz o apelo. Você também vai querer enfiar Jesus goela abaixo. Então você faz o apelo, a pessoa quer aceitar, tal. Mas vai ter quarto, eu já entrei em quarto, que eu fiquei 2h30. Por quê? A pessoa está ali sozinha, está abandonada, ela está até aqui. Ela quer encontrar alguém, ela não quer saber de se converter hoje, mas ela quer alguém para conversar, e você vai conversando, daí você acaba ganhando a confiança dessa pessoa. Então amanhã depois você já tem uma amiga, e você pode chegar nela e falar assim, e começa a falar do amor de Deus, e essa pessoa vai aceitar Jesus e falar, puxa vida, né, eu tinha uma visão tão errada desse pessoal, né, e me trataram com tanto amor, me deram tanto carinho, né, eu quero conhecer esse Jesus que essa pessoa serve. É esse o trabalho. Alguma pergunta? A dificuldade? Olha, tem várias. Uma, por exemplo, o capelão vai sair para ir para o hospital. Sempre acontece alguma coisa. É uma criança que fica doente, é um parente que passa mal. Vai ter mil e um impedimentos. Se você hoje falar, hoje eu não vou por causa disso. Amanhã não, sabe? Então você acaba indo se afastando. É isso que o diabo quer. Que você não vá para lá. Ele não quer que você vá para lá. Agora quando você fala, não, eu vou. Em nome de Jesus eu vou. Daí você chega lá. Daí você dá de cara com testemunho de Jeová. Ou com alguém. Tem irmãos agora da congregação que eles aceitam oração, mas tem uns que não aceitam. Um espírita. Sabe? Você vai cruzar com vários tipos de pessoas. E agora eu faço uma pergunta para você, que eu já peguei muitos. Né? Você chega, entrou no corredor, você vê lá 2 policial, né? Você fala, aí tem
alguém que aprontou alguma coisa. Daí você chega, você tem livre acesso. Você fala para a polícia, o policial que está na porta, e ele autoriza você a entrar. Você entra e vai falar do amor de Deus, né? Então, assim, isso foi uma irmã que eu confrontei ela. Esse dia eu estava fazendo uma entrevista, ela estava falando que não sei o quê, que ela quase foi estrupada, né? Eu falei, mas se você estiver lá dentro do hospital e tiver uma pessoa que já matou uma, duas pessoas, mas você está ali falando do amor de Deus para ela. O mesmo amor que Deus tem por você, Ele tem por essa pessoa também. Não é porque ele está ali algemado na cama que você não vai falar do amor de Deus. De repente, se for o dia dele ali, sabe, o Senhor vai transformar, vai limpar, né, tudo aquilo que ele fez de errado no passado, vai transformar, vai sair uma nova pessoa dali. Né? Então, são várias barreiras que você vai enfrentar. Assim, não dá para mim citar muitas para você. Isso, quem vai passar é você no campo missionário. É igual um missionário sai daqui e vai, por exemplo, lá para um sertão. Ele vai ter dificuldade de água, de alimento, disso, daquilo. E é a mesma dificuldade que nós encontramos aqui dentro. Cada dia é uma coisa. Cada dia é uma barreira, cada dia é um empecilho. É enfermeira, às vezes, que também não gosta de você, sabe? É muita coisa que acontece, mas se você fala, não, eu vim aqui para levar a palavra, e eu não saio daqui enquanto eu não deixar a palavra do Senhor. Né? Esse é os impedimentos que você vai encontrar. Amém? Mais alguma pergunta? Quem já tem a formação na capelania, já fez o curso e ele quer participar dos irmãos, mas mesmo assim participa desse curso que o senhor fez? Sim. Por exemplo, se você fez um curso em outra capelania, eu não sei qual que são os regimes, as regras daquela capelania. Por exemplo, o pastor fez capelania, mas o senhor fez lá com a Eleni? Então, ele fez com a Eleni. Então, a capelania do pastor é aceita por a gente, porque a nossa capelania veio da Eleni. Então, por exemplo, se você fez capelania em São Paulo, você entra aqui e você só vai fazer um estágio pequeno só e já vai começar a caminhar. Mas se você fez, porque tem capelanias que fazem um curso, é assim, você vai lá 2, 3 vezes, eles chegam, entregam uma carteirinha para você, fala, tá, irmão, vai lá. E aí? Você vai para onde? Você vai para aquele hospital, só porque você pegou uma carteirinha, mas não te ensinaram nada, não caminharam com você, não mostraram as dificuldades, não mostraram nada, como é que você vai fazer lá dentro? Ou então num presídio, ou em outro lugar. Então, por isso nós não aceitamos curso de outras capelanias. Então, se a pessoa já fez, tudo bem, vem, faz o curso com a gente, faz o treinamento, para poder caminhar com a gente. Amém? Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos encerrar, né, pastor?